once again. Então, galerinha, pra gente começar a nossa aula de hoje, vamos começar com a correção dos exercícios da aula anterior que eu passei pra vocês, tá bom? Vamos começar. Mário e Melissa estão brincando com o jogo da composição. Em cada partida, ganha um ponto quem obtém o maior número com os algarismos sorteados. Observe no quadro a seguir como Mário e Melissa organizaram os algarismos sorteados em cada partida e complete o quadro com o nome de quem obteve o ponto em cada partida. Vamos lá? Então, a gente vai analisar aqui quem fez o maior número com os algarismos sorteados para a gente marcar o nome do jogador que ganhou o ponto. A primeira partida, Mário fez o número 9.753 e Melissa 5.420. Sendo assim, o ponto da primeira partida vai para Mário. A segunda partida, pessoal, Mário fez 1.000,46 e Melissa fez 6.521. Então, o ponto da segunda partida aí vai para Melissa. A terceira partida, Mário fez 7.624 pontos e Melissa 6.830. Então, o ponto vai para... Isso mesmo, galerinha, para o Mário, né? A casa da unidade de milhar dele aí é maior do que a da Melissa. O dele é 7, o da Melissa é 6. Então, o ponto é para o Mário. Na quarta partida, pessoal, Mário fez 5.310 pontos e a Melissa 8.712. E aí, pessoal? Qual desses dois números é o maior? Claro que é o de Melissa. E quinta e última partida, o Mário fez 9.798 e a Melissa 9.843. Então, pessoal, nós observamos aqui que na casa da centena, o número que ocupa, o algarismo que ocupa, no caso de Mário, é o 7. E com a Melissa é o 8. Então, o 8 é maior que 7. Então, esse ponto aí foi para a Melissa. Agora, pessoal, vamos responder as questões com relação a esse quadro, certo? Letra A. Quem venceu o maior número de partidas e por quê? Então, se a gente observar o quadro, pessoal, a Melissa ganhou 3 partidas e o Mário 2. Então, quem venceu o maior número foi a Melissa. E ela venceu justamente por isso, né, pessoal? Porque ela venceu 3 partidas e Mário venceu apenas 2. Pergunta B. Observe a jogada de Mário na primeira partida. Ele organizou os algarismos de maneira que o número formado fosse o maior possível? Explique. Então, pessoal, na primeira partida, Mário colocou o número 9.753. Então, ele colocou os algarismos na ordem certa, nas posições com maior valor. Por exemplo, o 9 era o maior algarismo que ele tinha, então ele colocou na maior casa, que era na unidade de milhar. E o 7 ele colocou na unidade de centena, o 5 na de dezena e o 3 na de unidade. Pergunta C. Observe a jogada de Mário na segunda partida. Ele organizou os algarismos de maneira que o número formado fosse o maior possível? Qual seria a melhor opção de organização? Então, pessoal, na segunda partida, ele formou o número 1046. Dessa forma, ficou o maior possível? Não ficou, né? A melhor opção seria 6.410 de unidade de milhar, para que formasse, assim, o maior número possível, certo? Pergunta D. Observe a jogada de Melissa na terceira partida. Ela organizou os algarismos de maneira que o número formado fosse o maior possível? Qual seria a melhor opção de organização? Então, pessoal, na terceira partida, a Melissa formou 6.830. Então, a gente já vê que o 6 é menor que o número 8, e ela poderia ter colocado o 8 na casa de unidade de milhar, que é o maior algarismo, certo? Na maior casa, na casa de maior valor. Então, ela poderia ter feito assim, 8.630, beleza? Questão E. Com os algarismos que Mário tinha na última partida, era possível ganhar de Melissa? Como?
Sim, pessoal, seria sim possível ganhar da Melissa, se ele tivesse organizado os algarismos dessa forma, 9.987, colocando assim os maiores algarismos nas casas de maior valor, que é a casa da unidade de milhar e a de centena. Certinho? Pessoal, a questão 10, ela é uma questão bem parecida com a questão que a gente corrigiu na aula passada, né? Sobre a reta numérica, para você completar com os números que faltam. Então, vamos lá. Na questão A, nós vemos aí que a gente está na casa da unidade de milhar, né? Do 8.000. Então, aqui na letra A está faltando 8.756 e 8.757. A questão B, nós estamos na casa da unidade de milhar do 3.000, né? Porém, os números que estão faltando não são sequenciais, como foi da questão A. Então, vamos ver quais números que estão faltando aqui. Então, os números que faltam aqui na letra B, pessoal, é o 3.220 e o 3.620. Uai, tia, mas por quê? Se tá 3.120, era para ser 3.121. Então, terceiro ano, veja bem, gente observando aqui essa reta numérica, ele está apenas contando as casas das centenas, entendeu? Ele está contando de 100 em 100. Começou em 3.020, aí 3.120, 3.220, 3.320 e assim por diante, certinho? Letra C, pessoal. A gente vê aqui a reta numérica da casa da unidade de milhar de 7.000. Porém, a gente viu aqui na letra B que, por exemplo, estavam pulando de 100 em 100, de centena em centena. Já que na letra C, pessoal, eles já estão pulando de dezena em dezena. Então, por exemplo, ó, de 7.180 foi para 7.190, que foi para 7.200, 7.210 e assim por diante. Parou no 7.220. Então, se nós estamos pulando de dezena em dezena, quem é que vem depois? Isso mesmo, galerinha. O 7.230, depois o 7.240 e, por último, 7.250. Certinho? Então, vamos para agora a letra D. A reta numérica da letra D, pessoal, já está pulando de unidade de milhar para unidade de milhar. Então, a gente observa aqui. Aqui começa com o número 1.820, 2.820 e assim sucessivamente. Então, tá faltando aqui o primeiro número. Se já tem o número 1 aqui na unidade de milhar, a gente não pode colocar o 0. Então, vamos começar com o número... Isso mesmo, galerinha, 820, né? Vamos lá, de unidade de milhar a unidade de milhar. Aí, 1.820, 2.820... 3.820, 4.820, 5.820 e aí antes do 7.000 vem o 6.820. Agora, pessoal, na página 105, pede para que representemos nos ábacos o antecessor e o sucessor do número 59. Aqui no primeiro ábaco, pede para que a gente represente o antecessor de 59. E eu sei que vocês já estão craques, tanto no ábaco quanto em antecessor e sucessor, que vocês tiraram de letra, eu tenho certeza, não é? O antecessor de 59 é o 58, né, galerinha? E como é que a gente vai representar o 58 aqui no ábaco? 5 argolas na casa da dezena, né, pessoal? No pino aí da dezena e 8 na casa da unidade. A questão B é o sucessor de 59, pessoal. Qual é o número que vem logo depois de 59? Isso é o 60, né? Como é que nós vamos representar esse número no ábaco? Vamos lá. Esse número, pessoal, será representado por 6 argolas na casa da dezena, no pino da dezena, tá bom? Em nenhuma unidade, porque é 0. 60 é 6 dezenas e 0 unidades, certo? Agora, galerinha, a questão 12, ela vem com a imagem ilustrando um criador de abelhas que tem muitas colmeias. Então, a gente observa aqui que cada colmeia está identificada com um número. E esses números ajudam a facilitar no controle da criação dessas abelhas. Então, estão em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior.
A primeira casa, nós vemos aí a primeira colmeia verde, o número é 6.320. A segunda é 6.321. A terceira é 6.322. E por último, a azul, 6.323. Agora, pessoal, vamos responder às questões. A primeira questão é: que número é o sucessor do que está na colmeia azul, pessoal? Então, vamos lá. Se ele está em ordem crescente e está acrescentando de unidade a unidade, então depois de 6.323, vem que número? Isso mesmo, galerinha. É o número 6.324. Agora, a questão B. O número que está na colmeia vermelha é o sucessor de que número? Então, pessoal, o vermelho, a casinha vermelha está vindo depois de qual casinha? Da amarela. E qual o número que tem na casa amarela? Isso mesmo, 6.321. Agora, a letra C. O número que está na colmeia verde é o sucessor de que número, pessoal? A colmeia verde está na frente de qual número? Isso mesmo, 6.319, certinho? Questão D. Qual é a cor da caixa em que está o sucessor do antecessor de 6.321? Então, primeiro a gente tem que ver o que, pessoal? Qual é o antecessor de 6.321? O antecessor é 6.320. Mas qual é a cor da caixa que está o sucessor desse número? Se o antecessor é 6.320 e o sucessor é 6.321. E o 6.321 está em qual casa? Isso mesmo, na amarela. Pessoal, essa foi a correção dos nossos exercícios. Se você acertou, parabéns. Se você não acertou, não tem problema. Nós estamos aqui para aprender. Quem ficou com dúvidas, por favor, escreva umas dúvidas nos comentários aí abaixo. Então, galerinha, aqui na página 107, o quadro O que eu aprendi, ele vem com uma revisão do que nós vimos nessa unidade. Então, hoje a gente vai aqui revisar o que nós vimos, certo? Então, vamos lá. Primeiro que nós vimos a decomposição e a composição dos números, né? Por meio das divisões das casas, das unidades de milhar, das centenas, das dezenas e das unidades, certinho? Nós vimos aí o número 1.164 sendo decomposto, sendo 1 na casa de unidade de milhar, 1 na casa da centena, 6 na casa da dezena e o 4 na casa da unidade. Aí abaixo, pessoal, é a questão de comparação dos números com a ajuda dos ábacos. Nós vimos que para ver se o número é maior ou menor, nós devemos começar da esquerda para a direita, ou seja, da casa da unidade de milhar para a centena, depois para a dezena e depois para a unidade, como é o exemplo aí, que é 9.489 e 9.842. Nós chegamos à conclusão que 9.489 é menor que 9.842. Por quê? Porque o 9, ambos estão ocupando a casa da unidade de milhar. Porém, na casa da centena, o 4 é menor do que o 8. 9.489 é menor que 9.842. Já abaixo, nós vimos sobre os números antecessores e sucessores, né, pessoal? Nós vimos vários exemplos aqui, mas trouxemos mais esse exemplo aqui para revisarmos. Então, tem um tronco de uma árvore no meio com a etiqueta de 3.453, certo? O antecessor é o número que vem antes, ou seja, 3.452. E o sucessor, que é o número que vem depois, é 3.454. Certinho, galerinha? Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, vocês podem escrever isso nos comentários, tá? Que na próxima aula a tia Renata tira para vocês. Podem colocar também o nome com as iniciais dos sobrenomes para a tia Renata colocar a presença no diário, tá bom? Um beijão, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e tenham sanado as dúvidas sobre a correção dos exercícios também, tá bom? Um beijo, que nós tenhamos uma ótima semana.